Olá, vamos fazer a correção dos exercícios enviados no dia 26/4, tá? A atividade 2, a segunda da quinzena, né? E a 12ª atividade na listagem geral. É sobre a interpretação de gráficos e também a representação gráfica. O primeiro exercício diz o seguinte: a previsão do tempo para uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira: durante a madrugada, a temperatura diminuiu. Então, ó, a temperatura diminuiu, permanecendo constante pela manhã, mas aumentou no período da tarde. Então, aqui a gente tem três informações. A temperatura diminuiu, se manteve constante e depois aumentou, tá? Sempre que a gente for analisar um gráfico, é importante a gente olhar a descrição dos eixos. De uma maneira geral, a gente tem dois eixos. O eixo do X, né, que é o eixo da horizontal, chamado eixo das abscissas, e temos o eixo da vertical, que é chamado eixo das ordenadas, que é o eixo dos Y, não é isso? Só que aqui, o que está dizendo? Que a temperatura está em função das horas, né? Então, ó, o eixo Y é o eixo da temperatura e o eixo X é o eixo da hora. Então, o que diz? Que na madrugada diminuiu. Então, quer dizer o quê? Que na madrugada é bem aqui no comecinho, né? Que é bem no começo das horas, não é isso? Então, vamos lá. A temperatura diminuiu na madrugada. Diminuir, eu entendo do gráfico subindo ou o gráfico descendo? Então, ó, vamos analisando aqui alternativa por alternativa. Aqui na letra A, na madrugada, de 0 a 3, né? Eu acho que tá dividido de 6 em 6. Então, ó, se aqui é 6, aqui é 12, então o eixo é dividido de 3 em 3. Então, ó, de meia-noite até as 3 horas, a temperatura aqui me mostra que ela aumentou ou que ela diminuiu. Nenhuma das duas. Tá reto, não tá? Então, quer dizer o quê? Que no gráfico, quando fala em constância, em algo constante, é reto. Não sobe e nem desce. Então, no caso, na madrugada, a temperatura estava constante? Não estava. Por que eu posso dizer que é constante? Olha aqui. Aqui de novo, ó, de 0 até as 6 horas. A temperatura estava constante? Não estava. Então, essa daqui também já está fora. Agora, a letra C. De 0 horas, de meia-noite até as 6 horas, a temperatura diminuiu, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Se for em graus Celsius, não sei qual que é a escala, mas aqui a temperatura tá 5. Caiu para cá. A temperatura diminuiu, não diminuiu? Agora, de 6 horas até as 12 horas, período da manhã, ela se manteve constante. E das 12, de meio-dia até as 6 horas, até as 18 horas, a temperatura aumentou. Então, ó, no gráfico, a gente vai olhar que diminuir quer dizer o quê? Que a reta está descendo. Constante se manteve reto e aumentou é porque subiu. Então, qual que é a resposta correta? É a letra C. Ó, a temperatura pela madrugada diminuiu, pela manhã se manteve constante e à tarde aumentou. Se eu fosse analisar a letra D, das 0 horas até as 6, a temperatura aumentou? Se manteve constante de 6 às 12, de 12 a 18 aumentou? A única parte aqui que está condizente, essas duas aqui, ó, porque de 6 às 12 estava constante e de 12 às 6, que é às 18 horas, aumentou. Só que na madrugada a temperatura não subiu, ela caiu, ela diminuiu. Então a resposta certa é a letra C. Número 2. Nas representações gráficas abaixo, identifique a raiz da função, que é o valor do x, o coeficiente linear e o sinal do coeficiente angular, ou seja, se ele é positivo ou ele é negativo. E baseado nessa informação, você vai me dizer se a função era crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Raiz da função. O que é a raiz da função? É o lugar que passa no eixo dos x. Então, no lugar que cruzou o eixo do x, é a raiz da função. Coeficiente linear. Quem que é o coeficiente linear?
é o lugar que cruza o eixo do y. Então, ó, raiz cruzou o x, coeficiente linear cruzou o y. E se é crescente ou decrescente? Se a reta, analisando da esquerda para a direita, se desceu, é decrescente. Se eu analisar da esquerda para a direita, se subiu, é crescente. É assim que a gente classifica, né? Então, aqui, na letra a primeira perguntinha é a raiz. Qual que é o valor de x aqui? Qual que é a raiz? Em que lugar que esse gráfico cruzou o eixo do x? Foi no menos 4 ou no 2? Menos 4, né? Eixo do x. Então, a raiz é 4. E em que lugar cruzou o eixo y? Foi no 2, não foi? Coeficiente linear é o lugar que cruza o eixo do y. E o coeficiente angular, ele é positivo ou ele é negativo? Se eu olhar da esquerda para a direita, esse gráfico aqui está subindo, não tá? Então, quer dizer o quê? Que essa função é uma função crescente. Se ela é crescente, o coeficiente angular tem que ser o quê? Maior do que zero, ou seja, ele é positivo. A letra B. A letra B. Em que lugar que esse gráfico cruzou o eixo do x? Foi no 4, não foi? Então, a raiz é 4. Em que lugar que ele cruzou... Que é L, ó, gente. Confundi e fiz um A. Em que lugar que ele cruzou o eixo do y? Em que lugar? Ele passou no y no ponto menos 2. Então, o coeficiente linear é menos 2. Se eu olhar essa reta da esquerda para a direita, ela está subindo, não está? Então, o coeficiente angular, ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Se ele é positivo, a função é crescente. Letra C. Nesse gráfico aqui da letra C. Em que lugar cruzou o eixo do x? Qual que é o número que ele cruzou o eixo do x? Qual que é a raiz dessa função? Ele passou no 2, não foi? Então, a raiz é 2 aqui, ó. Em que lugar cruzou o eixo do y? Qual que é o coeficiente linear? Passou no 1. Se eu analisar essa retinha da esquerda para a direita, ela subiu ou ela desceu? Ó, tá descendo, não está? Se ela está descendo, quer dizer o quê? Que o coeficiente angular é menor do que zero. Isso quer dizer o quê? Que o sinal é negativo. Se o angular é negativo, a função é decrescente. Letra D, a última, né? Em que lugar esse gráfico cruzou o eixo do x? Qual que é o valor da raiz? Menos 2, não foi? Ó, passou aqui no menos 2. Em que lugar cruzou o eixo do y, que é o coeficiente linear? Foi no menos 3. Se eu analisar da esquerda para a direita, esse gráfico, ele está descendo. Se ele está descendo, a função é negativa, menor do que zero. Se é negativa, a função é decrescente. Continuando aqui no terceiro exercício. Pessoal, eu quero pedir desculpa para vocês, porque aqui tinha um 2, esse 2 escapou, tá? Aqui não tinha 2, tá? Era desse jeito aqui, ó, tá? Que era pra gente completar com o sinal e com o número que tá aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura do exercício. A professora de matemática tinha passado no quadro um exercício sobre o gráfico da função do primeiro grau. E na troca de professores, um aluno, sem querer, passou e apagou algumas partes do exercício que estava no quadro. Apagou a representação algébrica da função, só que não apagou a representação gráfica. Baseado no gráfico, termina o que se pede. Então, aqui a gente está falando de dois tipos de representação, a representação algébrica e a representação gráfica. Representação gráfica é o gráfico, o nome já diz. A algébrica é a função escrita, aquela y ou f de x, que é igual a x mais b, sendo que o a e o b representam números, né? Então, no caso aqui tinha um 2, não tem o 2, tá, pessoal? Porque senão esse gráfico aqui não bate com essa função, tá bom? Me desculpa, esse 2 aqui escapou,
Não sei como que ele brotou aí, não, né? Então, a gente sabe se o número que está aqui é positivo ou negativo pelo gráfico, não sabe? Porque, ó, vamos lembrar aqui. Como é que é a função? A função não é ax mais b, onde o coeficiente angular é representado pela letra A. É o número que acompanha o x. Se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente, não é isso? E o b é quem? É o chamado coeficiente linear. Deixa eu colocar na sequência que eu tinha colocado ali em cima. Então, ó, quem que é o coeficiente linear, então? É o número b, não é isso? Interpretação gráfica. Eu vou olhar o gráfico. Esse gráfico, eu sempre analiso os gráficos da esquerda para a direita, do começo da linha para o final da linha, se eu pensar que está escrito no caderno, não é isso? Então, se eu olhar daqui, ó, da esquerda para a direita, esse gráfico, ele está descendo, não está? Então, eu já sei que se trata de uma função decrescente. Então, quer dizer o quê? Que o coeficiente angular é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Então, eu já sei que aqui é um número que é menos, né? E o coeficiente linear? Quem que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o lugar que passa no eixo y. É o lugar que passa no y. Então, esse gráfico aqui, ó, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Aonde que ele passou no eixo do y? Foi no 4, não foi? Então, eu sei o quê? Que o coeficiente angular é negativo e que o coeficiente linear é 4. Então, quer dizer o quê? Que aqui é menos e aqui é 4. Então, como é que ficou a função? Y, que é igual a menos x mais 4. Aí, na letra B, pediu, sem fazer cálculos, escreva o valor da raiz ou zero da função. Então, no caso, graficamente falando, quem que é a raiz da função? Então, é o lugar que passa no eixo dos x. É o lugar que passa, ou que cruza, ou que intercepta o eixo do x. Então, é o lugar que passa no eixo dos x. Então, no caso aqui, quem que é a raiz? A raiz é 4 aqui, 4 também. Se eu fosse verificar se está correta a minha resposta, eu ia pegar essa função aqui e calcular o zero dela. Tem que dar que valor? 4. Então, ó, verificando. Como é que eu vou verificar? Eu vou pegar y, que é igual a menos x mais 4. Ó, tô verificando, né? Eu vou falar que o y é zero. Então, vai ficar menos x mais 4, que é igual a zero. Esse 4, ele tá somando ou passou para cá subtraindo? Eu vou multiplicar por menos 1. Então, x é igual a 4. Então, quer dizer o quê? Que quando o x é 4, o y é zero. Então, realmente tá certinho. O lugar que passa no eixo do x é o 4. A raiz dessa função é o 4. Isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.